Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco. Segurança e saúde, nós falamos também de SESMIT, Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Onde as profissões de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, estão trabalhando em prol a saúde, medicina, engenharia e segurança do colaborador, certo? Neste momento, irei abordar com vocês sobre documentação do item 1.5.7. Anteriormente nós falamos sobre as evidências, sobre as ferramentas, de gerar as evidências sobre ações que devemos tomar referente a acidentes do trabalho, doença e ocupacional, referente ao posto de trabalho e assim por diante, certo? Nesse momento estou falando com vocês sobre o PGR no item 1.5.7.1. O PGR deve conter, então, muito bem, nós temos que ter atenção sobre isso, no mínimo os documentos, que é o ITA, inventário de risco, né? No documento deve ter isso, esse inventário dos riscos, sobre a severidade, se é médio, pequeno ou com gravidade, né? E o item B, plano de ação, um plano de ação para ser executado no decorrer do período das medições ambientais, da elaboração do PGR e das necessidades que vem surgindo, né, aparece na empresa, nos postos de trabalho, ambiente de trabalho, referente a os riscos ocupacionais, certo? 1.5.7.2, os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, ou seja, a empresa, a organização que promove, né, os postos de trabalho, deve elaborar o PGR. Se a empresa não tem um engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho, ela vai contratar, né, uma empresa de consultoria em segurança do trabalho, consultoria, segurança e medicina do trabalho, respeitando o disposto nas demais normas regulamentadoras datados e assinados. Então, PGR tem que ter data e ser assinados e respeitar as demais normas regulamentadoras, que trata cada uma de um risco específico ou de um tema específico, como a NR9 se trata do programa de prevenção de riscos ambientais, a NR10 se trata da parte elétrica, NR15 insalubridade, NR35 atividades em alturas, né, e assim por diante, certo? O item 1.5.7.2.1, os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à expensão do trabalho, ou seja, os trabalhadores devem ter acesso quando eles querem verificar o PGR, certo? Os seus representantes, que podem ser os cipistas, né, ou o sindicato, e a expensão de trabalho, que é do Ministério da Economia, ou que seja aí uma vigilância sanitária, dentre outros órgãos que se façam necessário realizar as expensões de trabalho, certo? No item 1.5.7.3, inventário de riscos ocupacionais. Então vamos tratar agora sobre esse inventário de riscos. 1.5.7.3.1, os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais, ou seja, esses dados devem ser inseridos, devem ser identificados, né, esses perigos e das avaliações de riscos ocupacionais têm que ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais, que seja inseridos ali no PGR ou outro documento. Sempre o PGR vai ter esses dados de avaliações dos riscos ocupacionais, né,
e ser consolidados, certo? Nas páginas dos PGRs. Em oportunidade, gravarei um vídeo, né, mostrando esses inventários de riscos, né, no PGR, certo? O item 1.5.3.2, o inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: a caracterizações ou caracterização dos processos e ambientes de trabalho, né? Tem que ter a caracterização desses processos, como que funciona um determinado posto de trabalho, como executa uma determinada atividade, um determinado cargo, como que ele exerce as suas atividades, né? E ambientes de trabalho também deve ser caracterizado, né? Referente aos inventários de riscos, né? Do trabalho, certo? E contemplando, logicamente, né, os processos e ambientes de trabalho, certo? Item B, caracterização das atividades, conforme eu disse, né, cada atividade tem uma particularidade de ser executada, então tem que ser caracterizado para cada função tem uma atividade, então dar caráter informativo, como que é o processo das atividades, certo? C, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores. Então, descreve esses perigos e de possíveis lesões que podem ocorrer. Por exemplo, quem trabalha com alta temperatura, descrever, né, nesses inventários de riscos, que o colaborador pode sofrer ali queimaduras. Quem trabalha em altura, o colaborador pode sofrer quedas. Quem trabalha sobre ruídos, né, colaboradores podem ter perca auditiva. Esses agravos à saúde dos trabalhadores que devem ser descritos, com a identificação das fontes, as fontes que gerem esses riscos, ou as circunstâncias, né, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a identificação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrições de medidas de prevenção implementadas, certo? Então descreve as medidas de prevenção que foram implementadas nas atividades, nos postos de trabalho, nos ambientes de trabalho, certo? Item D, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos. Então você tem físico, que podemos falar de vibrações e ruídos, esses dados devem ser registrados. Os químicos, poeiras, gases e vapores, certo? Os biológicos, fungos e bactérias, e os resultados das avaliações de ergonomia nos termos da NR17, certo? A NR17 trata unicamente da parte ergonômica. E as avaliações dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação, certo? Essa avaliação dos riscos inclui a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Então, faz a avaliação e elabora o plano de ação. E F, critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão, certo? O item 1.5.7.3.3, o inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado, ou seja, a empresa deve sempre fazer as medições ambientais, manter o inventário atualizado, ou seja, em algum período, né, que se faça necessário, anual ou bienal, a empresa deve reaver esse PGR e reaver as medições, fazer novas medições ambientais, certo? Item 1.5.7.3.1, item 1.5.7.3.3.1, o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, ou seja, o documento PGR ele tem que estar mantido, arquivado, né, um período de 20 anos, para, caso seja necessário, reaver alguns itens de avaliações ocupacionais referente aos riscos ambientais, tá? Ou pelo período estabelecido em normatização específica, né? Para cada caso tem uma norma específica. Alguns podem ultrapassar os seus 20 anos, 25, 30 anos e dentre outros períodos que se faça necessário para
esse histórico ser mantido. O item 1.5.8, disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais, certo? Então nós vamos falar sobre disposições gerais do gerenciamento. 1.5.8.1, sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem ser executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. Ou seja, tem 2, 3 ou mais organizações no mesmo posto de trabalho. Isso simultaneamente deve acontecer as atividades no mesmo de avaliações, né, integradas, essas ações para aplicar as medidas de prevenção visando a proteção de todos. Não é só a empresa A ou só a empresa B ou a empresa C. Ambas as três, né, devem trabalhar em prol a todos que estão expostos ali, mesmo que seja uma matriz, uma filial ou que seja uma empresa que contratou uma terceirizada. Ambas têm que trabalhar em prol da proteção de todos os colaboradores que estão expostos ao mesmo ambiente, certo? O item 1.5.8.2, o PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas, certo? A contratante contrata uma terceirizada, então inclui as medidas de prevenção para essas empresas, para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente conveniado em contrato ou referenciar os programas de contratos. Então, a empresa contratante, ela inclui essas medidas de prevenção para todos, certo? A principal é a empresa contratante e ela cobra das contratadas e ambas trabalham em conjunto em prol de todos os colaboradores. Item 1.5.8.3, as organizações contratantes devem fornecer às contratadas, contratantes fornecem às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais. Então é responsabilidade das contratantes fornecer às contratadas essas informações dos riscos ocupacionais sobre sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas. Essas informações não devem ser omitidas, escondidas, devem ser informadas. As contratantes informam as contratadas, certo? E tem um ponto. Vamos lá. Item 1.5.8.4, as organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais, que é específico das atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente conveniado em contrato. Ou seja, essa contratada vai fazer um serviço de demolição, então ela conhece os riscos ocupacionais, porque é a especificação dela em demolir. A contratante trabalha com indústria têxtil, certo? Ela não trabalha com demolição. Então, a contratante deve informar os riscos ocupacionais no ato das atividades referente a demolições, certo? E aí, pessoal, muita atenção sobre esses itens, né? Sobre as organizações contratantes e as contratadas trocarem informações e ambas manterem atualizados os dados dos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, ou PGR, certo? E aí, vamos terminar por aqui esse treinamento. Segue aquele abraço, se inscreva aí no canal, curtam, compartilhem e comentem, certo? E lembre-se sempre do dilema, lembre-se sempre que eu falo com vocês: utilize o EPI, cuidar da sua saúde, cuidar do corpo e cuidar da mente. O sinistro, o acidente acontece quando a prevenção